Olá, alunos. Nesse vídeo aqui, vou estar trabalhando a equação polinomial de segundo grau com vocês, equações incompletas, fórmula de Bhaskara. Eu vou demonstrar essa relação de fórmula de Bhaskara e como também se resolve a equação polinomial de segundo grau através de soma e produto, ok? Então, vamos começar com exemplos de equações incompletas. Equações incompletas são aquelas equações em que o coeficiente b ou o coeficiente c são zero. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho 2x² mais 3x igual a zero. Então, nestas aqui, eu tenho... eu tenho o 2 aqui, que é o a, o coeficiente a, que representa o número, e o 3, que acompanha o x, é o coeficiente b. O c aqui é zero. Então, há um jeito de resolver essa equação polinomial sem usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas claro, quando aprender a fórmula de Bhaskara e quiser pegar uma equação incompleta e resolvê-la, sem problema também. Vai ver que é o mesmo procedimento, um pouquinho mais extenso, mas vai dar a mesma resposta, ok? Então, para resolver a equação incompleta em que o termo c, o coeficiente c, é zero, basta usar o assunto de fatoração, tá? Em que coloca fatores em evidência. Então, nesse caso aqui, o fator em evidência que tem comum em ambas as parcelas é o x. Ok? Então, boto o x em evidência. 2x mais 3 igual a zero. Então, esse é o primeiro passo. Bem, segundo passo. Eu tenho uma multiplicação entre dois fatores. Né? Então, eu tenho uma multiplicação entre dois fatores e o resultado tem que ser exatamente zero. Para a multiplicação de dois fatores ter como resultado zero, pelo menos um ou outro tem que ser zero. Ou seja, o primeiro fator x tem que ser igual a zero, ou 2x mais 3 igual a zero. Então aqui a gente vai resolver a equação do primeiro grau. Então aqui nós temos as duas soluções para a equação. Ou x é igual a menos 3,5, ou o x é igual a zero. Então, a gente escreve resposta. Solução, x igual a zero, ou x igual a menos 3,5. Ok? Segundo, aqui eu tenho uma equação polinomial também de segundo grau incompleta, em que aqui eu tenho o termo a, o coeficiente a, desculpa, e aqui é o c, ou seja, no caso aqui o b vale igual a zero, ok? Então, para resolver esse tipo de equação em que o b vale zero, basta resolver como se fosse uma equação do polinomial do primeiro grau, mas no final vai ter que tirar a raiz quadrada. Então vamos ver o procedimento. Letra para um lado, número para o outro. Igual a 8. O 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então fica 8 dividido por 2. Y ao quadrado igual a 4. Então fica tirando a raiz quadrada. Y é igual a mais ou menos 2.
Ok? Então, letra B. Ou letra C, desculpa. Então, aqui é uma incompleta em que o C é igual a zero. Então, eu vou usar o fator em evidência. Bem, além da letra que eu vou colocar em evidência, ok? Eu posso também colocar o coeficiente em evidência. Aqui eu tenho o 2, que é comum nas duas parcelas, porque o 4 aqui, 2 vezes 2. Então eu boto o quê? 2x em evidência. Ah, professor, se eu colocasse só o x e não colocasse o 2, vai dar errado? Não, vai dar a mesma coisa, a mesma resposta, ok? Então aqui sobra 2x mais 1 igual a 0. Então aqui é o mesmo exemplo da letra A. Faço 2x igual a 0. Então, uma das respostas então aqui a gente resolve a equação do polinomial do primeiro grau, né? 1 mais 1 menos 1. Né? Menos meio a resposta. Bem, a próxima. Aqui é o B igual a 0. Menos 16. Então, nesse caso aqui, olha uma circunstância que acontece. Eu tiro raiz quadrada de menos 4 e não há raiz quadrada de número negativo. Então, esse aqui é um exemplo de equação incompleta em que escreveremos que não há solução real. Ou seja, não há nenhum número, né, elevado ao quadrado que vai dar negativo. Então, não há solução real. Tá? Letra E. Então aqui eu vou colocar o A. Zero. E aí vamos abrir igual a 0. Ok? 5A igual a mais 4. Vou passar o menos 5 para lá. Então A fica menos 4 quintos. Ok? Então tá aí a solução. Próximo. Aqui também é o caso do C igual a 0, então a gente faz por fatoração. Ok? Ok? Então eu vou botar o menos 5 em evidência, porque ou o 5 positivo, tanto faz, tá? Eu vou colocar o 5 positivo para não ter uma confusão daqui a pouco em relação ao sinal, ok? Então, ó, botei o 5 em evidência. Quem sobra? Sobra o menos S. Quando eu pegar 5S vezes menos S, dá menos 5S ao quadrado. Botei o 5 em evidência, 5S, sobra aqui é quem?
Ok? Então aqui a gente vai para 5S igual a 0. S é igual a 0. Ou menos S mais 2 igual a 0. Então S é igual a 2. Ok? Ok? Então essa é a resposta. Letra G. Então vamos lá. Primeiro passo. Aqui é quando o B é igual a 0. Então a gente joga número para o lado, letra para o outro. Menos 2R. Tá? Agora jogar o 2 para o outro lado. Menos 2. Menos com menos dá mais. 32 dividido por 2, 16. Eu vou tirar a raiz quadrada de 16. Então R é igual a mais ou menos 4. Ou seja, nesses exemplos, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Toda vez que é uma equação incompleta, em que falta o termo C, ou seja, em que o termo C é 0, uma coisa é sempre certa. Sempre vai ter como resposta o 0 como raiz. Sempre vai acontecer isso. E o outro resultado vai vir mediante a resolução de uma equação polinomial do primeiro grau. Agora, quando eu tenho uma equação incompleta, ok? Uma equação incompleta, faltando o termo B, ou seja, o termo B é igual a 0, então a resposta sempre vão ser números simétricos. Quando eu tirar a raiz quadrada do número positivo, sempre vai ser mais ou menos a raiz quadrada desse número. Caso no procedimento dessa do B igual a 0 der número negativo dentro da raiz quadrada, então você escreve não há solução real, porque a gente sabe que não há raiz quadrada de números negativos nos números reais. Ok? Então, agora a gente vai passar para a próxima parte, tá? Que é a fórmula de Bhaskara. Lembrando que, historicamente, a fórmula de Bhaskara ela é só falada aqui no Brasil, tá? Eu não conheço outra região que fale, tá? Geralmente o pessoal fala método de resolução para a equação polinomial do segundo grau. Bem, o que eu vou fazer aqui agora é uma demonstração da fórmula de Bhaskara, algo que eu não vou pedir para vocês, só vou mostrar como se chegou a esta resolução. É um método de manipulação algébrica, ou seja, eu vou somar termos dos dois lados, vou subtrair, tirar a raiz, tudo para manter o equilíbrio. Ou seja, tudo que eu fizer na direita eu tenho que fazer na esquerda. Tudo bem? Então lembre-se que é só manipulação. E uma coisa da fórmula de Bhaskara, por isso que eu falo que ela é mais segura, ela é uma relação em que você só precisa conhecer os coeficientes que aparecem na equação. Ou seja, tem que saber o número que acompanha o x ao quadrado, que é representado pela letra A, o número que acontece aqui o B e aqui o C, ok? Somente isso que precisa, tá? Então agora vamos começar a demonstração, ok? Bem, então primeiramente, eu tenho a forma genérica de uma equação polinomial de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a 0. Lembrando que tudo que eu vou fazer é manipulação algébrica. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou dividir todas essas parcelas por A. Pelo coeficiente A. Ok? Todo mundo será dividido por A.
Como eu estou dividindo todo mundo da esquerda por A, para manter o equilíbrio, todo mundo que está na direita também tem que ser dividido por A. Então aqui, ó, A dividido por A dá 1. Sobra quem? X². Mais B dividido por A, como são termos desconhecidos, continua eles. Mais o C dividido por A também continua a mesma coisa. Isso aqui é igual a 0, né? Porque 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Professor, mas como se o A não é 0? O A nunca vai ser 0, tá, gente? Lembra que o coeficiente A é o número que acompanha o x² ou qualquer outra letra que pode ser usado como incógnita elevado ao quadrado não pode ser 0. Porque se for 0, anula aquela parcela e deixa de ser uma equação polinomial do segundo grau. Tudo bem? Então agora eu vou começar a fazer outras manipulações. Bem, vou pegar aqui esse C mais A e vou transportar só para esse lado aqui, tá? Bem, x² mais BAX igual a menos C sobre A. Ok? E aqui eu vou fazer uma jogada, tá? Bem, nós vimos bimestre passado polinômios, né? Trinômio quadrado perfeito, a fatoração trinômio quadrado perfeito, né? Aquele produto da soma pela diferença, etc e tal. A técnica que eu vou usar aqui agora, né? O artifício algébrico é a técnica de completar quadrados. O que eu quero dizer com isso? Completar quadrado é completar com outro termo que vai tornar a expressão um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui A ao quadrado mais 4A igual a, por exemplo, sei lá, 2... Vamos deixar 0. Desculpa, 0. Esquece o 2, senão dá problema. Eu posso transformar aquela expressão em um trinômio quadrado perfeito. Basta eu colocar um termo aqui, após o A, 4A mais. Basta eu colocar um termo aqui, que quando eu fatorar, né? Quando eu fatorar vai ser exatamente A mais a raiz quadrada desse termo elevado ao quadrado. Só o que eu faço de um lado, eu sei que eu tenho que fazer do outro. Então eu teria que somar esse número desconhecido aqui, tá? Então vamos lembrar, como se origina trinômio quadrado perfeito? Trinômio quadrado perfeito, ele surge de uma expressão elevada ao quadrado, em que eu pego o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, esse é o meu trinômio quadrado perfeito. E nós vimos como se fatora trinômio quadrado perfeito. Em que nós tiramos a raiz quadrada do primeiro termo, tiramos a raiz quadrada do segundo termo, multiplicamos as duas e multiplicamos por 2 e observamos se esse produto aqui é exatamente igual ao termo do meio. Se isso acontecer, é um trinômio quadrado perfeito. Então é o seguinte, como eu quero transformar em um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que saber quem é esse cara que vai ficar logo B sobre AX. E ele tem que ser exatamente um cara que vai multiplicar por X e que forme o termo do meio, tá? Mas aí eu não vou estender muito, eu já vou colocar a expressão correta. Então, para transformar a expressão x² mais BAX em um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que somar aqui com B² dividido por 4A ao quadrado. Então, quando eu boto B ao quadrado sobre 4A ao quadrado e faço aquele procedimento de fatoração, ok? Eu transformo em
trinômio quadrado perfeito. Só que é uma coisa, o que eu adicionei novo na esquerda tem que ser adicionado também na direita. Pronto. Então, essa expressão aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, agora eu vou simplesmente fatorar, ok? Eu vou fatorar essa expressão e aqui do lado eu vou calcular o MMC, tá? Entre as partes dos denominadores, ok? Então vamos lá, fatorando a primeira parte, eu sei que vai aparecer o x mais a raiz quadrada do terceiro termo, que é b sobre 2a. Tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui eu vou tirar o MMC. O MMC entre a e 4a ao quadrado, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, é 4a ao quadrado. Então, essa nova expressão aqui vai ter como denominador comum o próprio 4a ao quadrado. Então, fica 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a. E esse termo eu multiplico por c. Então, dá 4ac, tá? Mais 4a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1. 1 vezes b ao quadrado dá b ao quadrado. Ok? Então agora eu tenho o quadrado do primeiro. Então agora eu vou ter que tirar a raiz quadrada, né? Então aqui ok? Então vamos tirar a raiz quadrada para poder eliminar esse quadrado. O intuito dessa demonstração é achar quanto vale o x, né? Não é o que importa? O x vale alguma coisa, que é o valor da incógnita. O b, o a e o c são números conhecidos, tá? Então aqui eu vou cancelar o quadrado com quadrado. Então como é que fica a primeira parte? Fica x mais b sobre 2a. E do outro lado eu vou ter raiz quadrada b quadrado mais 4ac. Eu só troquei as horas da parcela, não importa. E embaixo eu vou ter a raiz quadrada de 4a. Então vamos. Dois a igual. Raiz quadrada do primeiro termo. Não dá porque são termos desconhecidos. Então nós vamos deixar do jeito que está. Raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a, ok? Como eu quero achar o valor do x, então tudo que não for x jogamos para o outro lado. Então fica x igual menos b sobre 2a. Porém, quando tirar a raiz quadrada desse termo aqui, a gente sabe que vai dar mais ou menos. Então fica mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Gente, eu botei mais ali, eu errei, tá? É menos 4ac. Mil perdões aqui na... menos 4ac, ok? Tá? Desculpa aqui também que eu só tô consertando. É menos 4 aqui, ó. Porque aqui é menos c sobre a. Então, ao multiplicar, fica menos 4ac. Perdão pelo erro. Então, fica menos 4ac. Ok?
Então, aqui, essa é a famosa fórmula de Bhaskara, em que, para você achar as respostas de uma equação polinomial de segundo grau, usando só os coeficientes, basta você pegar menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, ok? Então, antes de passar alguns exemplos, eu quero deixar uma coisa explicada. A expressão raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ela é chamada como discriminante e é representado pela letra grega delta. Ok? Pela letra grega delta. E esse delta pode ocorrer 3 situações quando a gente for calcular. Dependendo do valor do A, do B e do C, o delta pode dar 3 valores. O delta pode ser positivo, o delta pode ser nulo, ou seja, pode ser zero, ou o delta pode ser negativo. Ok? O delta pode ser negativo. Tudo bem? Bem, se o delta for positivo, sempre vai acontecer uma coisa em relação às raízes. Eu não vou falar agora, eu vou fazer nos exemplos a seguir. A mesma coisa quando for nulo e a mesma coisa quando for negativo. Tá bom? Então, você sabendo o valor do delta, tá? Você já consegue saber uma relação da quantidade de raízes, tá? Quantidade sempre serão 2 raízes em uma equação polinomial de segundo grau. Você vai achar uma relação assim das características dessas raízes, podemos assim dizer, tá? Então, para a gente formalizar aqui, a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, ok? Bem, nos livros, muitos livros falam para explicar de uma forma didática. Como assim? Porque tem gente que já coloca direto aí e resolve. Ótimo, tá? Mas às vezes se confunde muito, até mesmo porque tem esse mais ou menos aqui. Você vai ter que fazer 2 contas, em que a primeira conta, ou seja, o x1 é a primeira raiz, sempre vai ser menos b mais a raiz quadrada desta expressão sobre 2a. E a segunda raiz, tá? É menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Quem já quer fazer direto, pode utilizar essas 2 relações que eu escrevi agora, de x1 e x2, para calcular as raízes, ok? Quem não quiser, tá? Quem não quiser, faça passo a passo, tá? Faça o passo a passo, que é isso que eu vou ensinar agora, que é a forma didática. Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar para os exemplos. Primeiro exemplo, x² mais 5x mais 6 igual a 0. Primeiro passo, identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é sempre o número que acompanha x². Então, o A vale 1. O B vale 5. E o C vale 6. Feito isso, eu vou calcular o delta agora. Lembrando que o delta é a expressão b ao quadrado menos 4ac, ok? Como foi falado aqui, tá? Eu não sei porque eu coloquei essa raiz quadrada aqui, deixa eu apagar. Perdão.
Mais um erro técnico. Então aqui eu calculo o delta, tá? Então, o delta, onde tem b, eu coloco 5. Ok, então é 5 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que vale 6. Então fica delta é igual a 25 menos 24, ok? Então, o delta é igual a 1. Opa, olha aqui, ó. Vamos guardar esse primeiro exemplo. 1 é positivo, ok? Continuando aqui a resolução, qual o próximo passo? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, x é igual a menos, abre parênteses 5, porque esse menos é da fórmula. Se aqui fosse negativo 5, então ficaria menos menos 5. Então, cuidado com isso. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1, ok? Então, o x aqui fica menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2. Feito isso, você vai abrir dois leques, ok? O primeiro leque, que você vai chamar de x1, tá? Como se fosse a primeira resposta, o primeiro valor de x. Então aqui, você abre o primeiro valor de x, que chama de x1, e coloca o menos 5. Aí você escolhe se quer o mais ou menos na frente, tanto faz, tá? Então bota mais 1 dividido por 2. E continua e resolve. Então, x1 é menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o x1 vale menos 2. Achei a primeira resposta. Ok? E aí, aqui, eu abro a segunda, que eu chamo de x2, que é menos 5 menos 1 sobre 2. Então, o meu x2 é igual a menos 5 com menos 1, menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, essas aqui são as minhas respostas da equação, tá? Então, a solução é x igual a menos 2 ou x igual a menos 3, ok? Vamos para um próximo exemplo aqui. B. X² mais 4a mais 4 igual a 0, ok? Então aqui vem o a vale 1, o b vale 4 e o c vale 4. Então aqui eu primeiro calculo delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 4 ao quadrado, ok? Menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, o delta aqui vai ser 4 ao quadrado, 16, menos 16, ok? Delta aqui é igual a 0. Opa, aquele segundo tipo de delta. Nulo. Então, aqui a gente termina, ó. Agora, para achar a raiz, x é igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Ok? Então, vamos lá. Então, fica x é igual a menos, abre parênteses, 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, o x aqui vale menos 4. Raiz quadrada de 0, 0. Né? Só estou colocando só para... Como aqui dá 0, não importa. Então, fica menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2.
Ok? Deixa eu só ajeitar aqui porque exagerei. Então aqui eu tenho x igual a menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2, né? Aí muitos de vocês vão falar, professor, o senhor falou que equação de segundo grau, polinomial de segundo grau, sempre há duas raízes. Perfeito, sempre há duas raízes. Então por que só apareceu menos 2? Bem, só reescrever nessa parte aqui. Então vamos lá fazendo o tradicional. Se eu faço x1, eu vou ter menos 4 mais 0 dividido por 2. Menos 4 mais 0, menos 4 dividido por 2, menos 2. E x2, que é menos 4 menos 0 dividido por 2. Menos 4 menos 0 dá menos 2, dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Opa! Então, nesse caso, quando o delta é nulo, você tem uma raiz dupla, que a gente chama de raiz dupla. É o mesmo número, só que aparece duas vezes quando eu faço o cálculo do x1 e do x2, que aparece o menos 2, tá? Então aqui é o menos 2, é o menos 2. Por isso que quando a gente vai escrever solução x igual a menos 2, não significa que só tem o menos 2, tá? É o menos 2, ele aparece duas vezes na resolução, por isso que a gente chama de raiz dupla, tá? E agora um terceiro exemplo. Letra C. 2x quadrado menos x mais 4 igual a 0, ok? Então fica o A vale 2, o B vale menos 1 e o C vale 4, ok? Então fica aqui, calcular o delta primeiramente. Calculando o delta primeiramente, eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica 2, que multiplica 4. Delta é igual a 1 menos 32. Então aqui o delta dá menos 31. Ok? Então aqui é um número negativo. Continuando a fórmula de Bhaskara, então x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de menos 31 sobre 2 vezes 2. E aqui é o que a gente vai observar. Chegou um caso em que apareceu um número negativo dentro de uma raiz quadrada. E a gente sabe que raiz quadrada de número negativo não existe nos números reais, então não há solução. Tá? Não há solução. Se você não tem solução para resolver essa expressão, então você não vai ter artifícios para resolver as demais. No terceiro ano do ensino médio, vocês vão saber como se resolve raiz quadrada de número negativo. Mas como estamos só nos números reais e só os números positivos têm raiz quadrada, tá? Seja eles raiz quadrada exata ou aproximada, que são os números racionais, né, a gente resolve. Mas quando chega em situação que tem raiz quadrada negativa, nós não resolvemos. Então, toda vez que isso acontece, você vai escrever não há solução real. Ok? Então, eu vou voltar aqui 3 slides. Primeiro slide.
o delta deu positivo. E achamos como raiz menos 2 e menos 3. Ou seja, duas raízes diferentes. Quando o delta deu positivo. O delta aqui deu nulo. Nós vimos que apareceu a mesma raiz, ou seja, uma raiz dupla. Então, toda vez que o delta for zero, a gente vai ter uma raiz dupla, ou seja, o mesmo número que aparece duas vezes na hora de resolver pela fórmula de Bhaskara. E quando o delta é negativo, não há solução nos números reais, porque não tem como determinar raiz quadrada de número negativo, tá? Então, delta sendo positivo implica dizer que você vai ter duas raízes distintas. Então, para ficar claro, quando fala distinta, não importa se uma vai ser positiva ou outra negativa, são números diferentes. A palavra distintas é isso, diferentes. Quando delta for nulo, ou seja, for igual a zero, implica dizer que eu vou ter o quê? Uma raiz dupla. Ou seja, o mesmo número aparece duas vezes. Só que você precisa colocar ele uma vez só. E quando o delta for negativo, ok? Implica dizer que não há solução real. Tá? Então é assim que a gente usa a fórmula de Bhaskara para fazer esse passo a passo. E para a gente terminar, eu quero falar um pouco de soma em produto, ok? Soma e produto das raízes. É uma outra técnica de resolver equação polinomial do segundo grau, porém sem fazer Bhaskara, tá? É a particular que eu mais uso. Claro, depende às vezes dos coeficientes, que às vezes o cálculo mental não funciona, tá? Então, onde vem soma e produto das raízes? Bem, a gente sabe, e foi demonstrado para vocês, que quando eu quero usar a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E aqui você abre dois leques. O x1, que é a sua primeira resposta, que é dado por menos b, mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. E abre o segundo leque. X quadrado é igual a menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Já havia falado. Quem quiser fazer pela fórmula de Bhaskara e já quer ir direto, já usa essa fórmula assim, do x1 e x2. Mas eu vou usar ela para explicar soma e produto das raízes, tá? Então, no que consiste soma e produto das raízes? Você vai ter que pensar em dois números que quando somado vai ser uma expressão que eu vou mostrar agora. E esses mesmos dois números, quando multiplicar, tem que obedecer também a seguinte regra que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Então, levando em consideração que x1 é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a e x2 é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, eu vou falar da soma das raízes. Eu vou somar o x1 mais x2. Ok? Então, eu vou pegar o x1 mais x2 e vou somar. Quem representa o x1? Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem representa o x2? É o menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok? Eu posso somar as duas? Posso, porque tem o mesmo denominador. Então, ó, x1 mais x2 vai ser menos b
mais a raiz quadrada de delta. Esse mais não vai trocar o sinal de ninguém aqui, então fica menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Agora o que eu tenho a chamar a atenção é aqui, ó. Eu tenho mais raiz quadrada de delta e menos raiz quadrada de delta, eles são números o quê? Simétricos. Então, quando eu somar mais raiz quadrada de delta com menos raiz quadrada de delta, isso vai dar exatamente quanto? 0. Ok? Desculpe. Então, aqui vai ser menos b com menos b dá menos. E aqui vai dar 2a. O 2 eu posso simplificar com o 2 aqui. Então, se eu quero saber a soma das raízes, ela sempre vai ser expressa por menos b sobre a. Ou seja, toda vez que eu pegar menos o valor do b dividido pelo valor do a, do coeficiente, eu sei quanto vai valer a soma das raízes. Eu não sei quanto são elas individuais, mas eu sei individualmente. Mas eu sei que quando eu pegar o valor de uma com outra, vai dar exatamente a divisão de menos b sobre a. Ok? E agora eu vou falar do produto. Ok? E o produto é a multiplicação do x1 vezes x2. Ou seja, a primeira expressão, menos b mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos b mais raiz de delta, menos, desculpa, vou mudar ali, sobre 2a. Ok? Beleza? Bem, aqui nós temos uma multiplicação, que é exatamente o quê? O produto da soma pela diferença de dois termos, que vimos no primeiro bimestre. Pode ver, ó, que tem menos b, e na segunda parcela eu tenho mais raiz quadrada de delta e outra menos raiz quadrada de delta. É o famoso x mais y multiplicado por x menos y, ok? Tá? Essa aí é a resposta. E agora nós vamos fazer. Então, o que diz a multiplicação de... O que diz o produto da soma pela diferença, tá? Diz que é sempre o quadrado do primeiro termo, ok? Menos o quadrado do segundo termo. Então fica o quadrado do primeiro termo, então x1 vezes x2, é igual quadrado do primeiro termo menos b elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o quadrado do segundo termo? É a raiz quadrada de delta elevado ao quadrado. Como tem fração, denominador, a mesma coisa eu faço com o denominador. 2a ao quadrado. Ok? Então aqui resolvendo. Menos b ao quadrado dá b ao quadrado. Ok? Bem, raiz quadrada de delta, o 2 aqui é cancelado com 2 aqui. Então sobra menos delta. Ok? Sobre 4a. Porém, quem é delta? Delta representa uma expressão, que é o b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então aqui vai ficar x1 vezes x2 igual a b ao quadrado menos, abre parênteses. Qual a expressão do delta? B ao quadrado menos 4ac dividido tudo isso por
4a ao quadrado, ok? Bem, o sinal de menos vai trocar todo mundo que está dentro do parênteses. Então fica b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a ao quadrado. Bem, mais b ao quadrado com menos b ao quadrado dá zero. Então sobra quem? 4ac. Então vamos lá. Sobra 4ac dividido por 4a ao quadrado. E aí, simplificando, ó, o 4 vai embora com 4. O a aqui eu simplifico com um dos a's aqui ao quadrado, que só vai sobrar um a aqui. Então, quem sobra em cima? C. Quem sobra embaixo é o B. Então, é o seguinte, o produto das raízes, você já sabe o valor dela. Basta pegar o valor do C, do coeficiente C, e dividir pelo coeficiente A. Então, vamos lá. É o seguinte. Vou pegar um exemplo aqui. X² mais 4x mais 4. Sim, eu já fiz esse exemplo a seguir. Só quero mostrar para vocês como resolve esse exemplo por soma e produto. Professor, dá para fazer tudo por soma e produto? Sim, sim, mas aí você tem que ter... fazer as contas. Alguns números, assim como quando tem fração, o número é irracional, dá para fazer? Não muito. Eu não consigo assim. Aí eu uso delta ou uso outros recursos, tá bom? Mas o que a gente vai fazer é tudo com coeficientes inteiros, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, eu não sei quem são as raízes. Eu não sei quem é o x1 e eu não sei quem é o x2. Eu não sei. E não vou fazer Bhaskara. Bem, mas eu sei uma coisa. Eu sei que quando eu pegar o x1 e somar com o x2, vai dar exatamente menos o valor do B dividido pelo valor do A. Ou seja, eu não sei ainda quanto é o x1 e o x2. Mas eu sei que quando eu somá-los, vai dar exatamente menos o valor do B, que é 4, dividido por 1. Então vai ser x1 mais x2, menos com mais dá menos, menos 4, dividido por 1 vai dar menos 4. Então eu sei que a soma dessas duas raízes vai dar menos 4. Aí pode ser 0 e menos 4, né? Pode ser 5 e menos 10, pode ser vários valores. Mas eu também sei que o produto dessas raízes, né? O produto dessas raízes vai ser exatamente C sobre A. Ou seja, 4 sobre 1, que vai dar 4. Ok? Então, é a partir dessas duas informações extraídas que você calcula soma e produto. Ok? Você vai ter que pegar essas duas informações e agora você vai ter que usar um cálculo mental, tá? O cálculo é, você vai ter que pensar em dois números que quando somado dê menos 4, e esses mesmos dois números, quando multiplicado, vai dar mais 4. E se alguém está lembrando disso aí, é exatamente aquela fatoração de trinômio do segundo grau. É exatamente a mesma técnica, tá? Eu lembro de ter falado para vocês que quando chegasse a equação polinomial de segundo grau, eu ia reforçar que a importância de aprender a técnica de fatoração, que é uma outra técnica para vocês poderem resolver equação polinomial de segundo grau, que chegou esse momento, tá? Então agora eu tenho que pensar em dois números que multiplicado dá 4. Aí, lembra quem for lembrar, né? Eu falo sempre para começar pela multiplicação. Por quê? A multiplicação já vai te dar o aspecto dos sinais dos números. Se os dois vão ser positivo, se os dois vão ser negativo, ou se um vai ser positivo e outro negativo. Por quê?
Então vamos lá. O resultado da multiplicação aqui é positivo, né? Vou botar o mais só de consequência. Então isso só significa duas coisas. Ou x1 ou x2 é positivo, ou x1 ou x2 é negativo. É a única coisa que resulta em número positivo em multiplicação. Dois sinais iguais. Aí agora eu olho para a soma. Como a soma é negativa, não tem como dois números positivos somados dar negativo. Então eu já sei que esta opção está totalmente descartada. Então eu sei que meus dois números conhecidos, eu sei que o meu x1 é negativo e eu sei que o meu x2 também é negativo. Ok? Então agora eu tenho que pensar. Dois números que multiplicado vai dar mais 4. 1 vezes 4. Beleza, pode ser. Né? Pode ser aqui, né? Menos 1. Pode ser aqui o menos 4. Vai dar mais 4. Mas quando eu somar os dois, menos 1 com menos 4, vai dar menos 4? Não, dá menos 5. Outro número. Menos 2 e menos 2. Se eu botar menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Ok. E se eu botar menos 2 mais menos 2, dá menos 4. Bateu também o segundo. Então a resposta aqui é o menos 2. Que é exatamente aquele exemplo que eu fiz em que o delta dá nulo. Ou seja, uma raiz dupla que aparece igual. Ok? Outros exemplos aqui. Então, x² mais 5 mais 6 igual a 0. Então, vamos lá. Eu sei que a soma das raízes... Aí eu vou ganhar um pouquinho de tempo. É sempre o simétrico do b. Ou seja, se o b é positivo, ele fica negativo. Dividido por a. Então, a soma das raízes dá o quê? Menos 5. E aqui, o produto das raízes tem que ser c sobre a. Ok? 6 sobre 1. Que dá exatamente 6. Então eu tenho que pensar em dois números que multiplicado dá 6 e pensar em dois números, os mesmos dois números quando somado dá menos 5. Então a mesma coisa, eu começo pela multiplicação. A multiplicação é positiva, então só pode ser dois números positivos ou pode ser dois números negativos, são as opções. Olha para a soma. A soma deu negativa, então significa que o positivo não faz parte dessa análise. E agora eu começo a olhar dois números que multiplicado dá 6. Então pode ser menos 1 e menos 6. Bateu. Menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. Agora, menos 1 mais menos 6 não dá menos 5, dá quem? Menos 7. Próximo número que multiplicado dá 6. Ora, 2 e menos 3. Então vamos lá. Se eu pego o 2 e multiplico, pego menos 2 e multiplico, né? Menos 2 e multiplico por menos 3, isso aqui dá 6 positivo. Opa, bateu. E se eu pego o x1 e o x2 sendo menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Opa, bateu. Então, o meu x1 é menos 2 e o meu x2 é menos 3. Exatamente o primeiro exemplo que eu fiz para vocês, tá? Então essa aí é a técnica de soma e produto que eu queria passar para vocês, tá? Durante a aula da semana, eu pretendo passar mais exemplos para vocês, tá bom? Então, era isso por esse vídeo. Desculpa que ele ficou bastante extenso e mesmo assim eu recortei, vocês estão vendo recortes agora, tá? Teve quase 2h30 de vídeo. Tive que fazer umas 2, 3 vezes, tá? Então, esse aí é o fim.